Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Só quem está vivo aí diga glórias. É uma alegria poder retornar a esta igreja, a este ministério que eu amo muito e respeito muito a liderança desta igreja. Ao apóstolo Valdivino Freitas, que a mão de Deus continue te guiando em triunfo. Meu desejo é que Deus fortaleça cada dia mais a sua liderança e que tenha homens fiéis te apoiando e te ajudando em todos os desígnios que Deus colocou no teu coração. Quem trouxe a Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra. Eu estou debaixo de unção de Deus aqui. Eu não sei se você veio com vontade de adorar. Eu não sei. Isso. Só está abafado aqui. Quer liberar um pouco de agudo, de médio, tirar um pouco grave. Para mim vai ficar melhor. Glórias a Deus. Assim, por mais brilho. Isso. Glórias a Deus. Melhorou, melhorou. Nós vamos fazer uma leitura hoje no livro do Gênesis, no capítulo de número 1. Eu gostaria que você prestasse bem atenção enquanto eu leio, e depois nós vamos repetir juntos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos repetir em uma só voz. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e você lesse esse verso, porque esta noite ele não é simplesmente narrativo, ele é profético. Vamos ler todos juntos no tempo 3, 1, 2, 3. E a terra era sem forma e vazia. Oh, glória. Ei, faz assim, ó, faz assim. Todo mundo, vamos ver. Tem crente que não gosta de fazer nada. Eu estava vendo, para um pouquinho. Eu estava vendo o Fernando cantando. Eu vi uns crentes que não faziam nada. Você sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, pra que vem pro culto? Vem pra quê, rapaz? Vai pra casa, rapaz. Vai pra casa. Acho que eu não acompanho a televisão, mas eu acho que esse horário tem alguma coisa na televisão pra você ver. Vai pra casa ouvir rádio. Que vem pro culto é pra participar. Eu dirijo vigília. Cada igreja tem o seu jeito. Mas na minha igreja eu já digo, ó, crente, você não gosta de bater palma. Você vem aqui, não pode levantar a mão. Se falar, pega na mão, você não pode. Nem entra na minha igreja, vai embora. Vai, porque minha igreja tem tudo isso. A gente agarra, a gente pega na mão, e levanta a mão, e levanta o pé e pisa. Nosso culto é para fazer um culto alegre. Até no céu os anjos fazem movimento. Os serafins, ele cobria o rosto com 2 asas, cobria os pés com 2 e passou o tempo inteiro assim, e clamando. Agora tem que ele parece uma múmia, rapaz. Vamos lá, assim, ó. Vai. Isso. Vira para alguém e diga, o Espírito está fazendo assim, ó, está movendo. Está movendo. Só quem crê. Senta adorando. Só quem tem glória, dá um glória aí, Queridos santos de Deus, nós acabamos de ler um verso bíblico que faz parte do livro do Gênesis. E no capítulo de número 1, o capítulo 1 do livro do Gênesis é o capítulo da criação das coisas. Da criação. É onde Deus está criando todas as coisas. E nesse capítulo é onde você vê pela primeira vez as manifestações de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Pastor, Jesus aparece aonde? Jesus é simplesmente o que aparece no verso 3. Quando Deus diz, haja luz. E como entendemos isso? João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então Jesus aqui é o Verbo que está na boca de Deus. E aqui você encontra Deus criando, Jesus o Verbo atuante na criação e o Espírito movendo. O bonito é que esse texto ele já mostra as credenciais do Deus Trino, a Trindade, quando se manifesta. Porque todas as vezes que Deus se manifesta,
ele vai deixar a sua marca. Todas as vezes que o Espírito se manifesta, ele também vai deixar a sua marca. E quando Jesus se manifesta, existem sinais e evidências que provam que Jesus se manifestou naquele ambiente. É impossível você enganar alguém, dizer que Deus está agindo aonde ele não está agindo. É impossível você enganar, dizer que Jesus passou, esteve aonde ele não esteve, ou que ele está aonde não está. É impossível camuflar, inventar ideias, dizendo que o Espírito Santo está aonde ele não está, porque tem marcas. Por exemplo, você vai ver ao longo da Bíblia que aonde Deus se manifesta, existem as marcas e os sinais de que Deus se manifestou ali. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus passa, fica o sinal. Pastor, e qual é a marca de Deus? A marca que Deus deixa aonde ele passa, a marca número 1, é a marca do amor. Aonde Deus está, as pessoas se amam. Na família aonde Deus entra, os cônjuges, os filhos são impactados pelo amor. Na igreja aonde Deus age, há um amor pelos perdidos, há um amor pelos não alcançados. Aonde Deus passa é amando. Deus te ama de uma maneira tão linda e tão bela que Paulo disse que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir ou o futuro, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor. O amor que é dele. Aonde Deus se manifesta, ele se manifesta amando. Deus te ama tanto, 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 que você não consegue entender isso, você não consegue explicar, e nem a Bíblia explica a dimensão e a grandeza desse amor. Ela é tão grande que nem Jesus conseguiu explicar, mas ele tentou. Jesus tentou nos explicar o amor do Pai, e ele começou em João, no capítulo 3 e o verso 16, dizendo para um homem chamado Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo. Nicodemos pensou, ele vai dar as medidas, ele vai potencializar, talvez ele vai multiplicar, talvez ele vai dar a profundidade. Jesus pensou. Se ele pensou, ele não conseguiu dizer, mas ele só disse: Deus amou, e foi de tal maneira, ou seja, não dá para explicar. Ele te amou de tal maneira ao ponto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama tanto que o apóstolo João, ele começou a pensar no amor de Deus. Ele foi pensando e pensando, e ele tinha vontade de conseguir separar Deus do amor, separar o amor de Deus. Ele não conseguiu. A conclusão que ele chegou é da primeira carta, no capítulo 4, o verso 8. Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E a conclusão que eu tenho é que Deus é amor. Olha que coisa linda. Deus ama. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus te ama. Eu não sei os pecados que você cometeu, mas Deus te ama. Quantas vezes você acertou e errou, Deus te ama. O diabo te persegue, Deus te ama. Você está fraquinho e Deus te ama. Você pode estar na lama e Deus te ama. Você pode ter perdido a unção e a graça, mas Deus te ama. Você pode estar afastado, Deus te ama. O inferno pode dizer que não, mas Deus te ama. Só quem sente esse amor, uma mão levantada é pouco, levanta as duas. Dá um grito de vitória, porque Deus te ama. Ama. Aonde Deus se manifesta, ele se manifesta amando. Pega na mão de alguém e diga: Deus te ama. É bonito ouvir isso, é uma delícia ouvir isso. Deus te ama, porque Deus ama. Pastor, se aonde Deus manifesta, onde ele passa amando, como é que Jesus se manifesta? Pastor, onde Deus passa tem a marca do amor. E Jesus, qual é a marca que ele deixa?
Jesus ama, lógico que ama, mas tem uma marca em Jesus que ela é a principal, é o seu cartão de visita. E aonde ele chega, ele deixa a marca. Não é à toa que ele deixou em você, ele deixou em mim, ele deixou em nós, ele deixou na sua família. Pastor, que marca é essa? É a marca da salvação. Aonde Jesus passa, ele salva. A maior prova é que talvez ele passou lá no boteco e salvou você. Ele passou na biqueira, salvou você, que era noia. Estava lá cheirando, se drogando, e um dia Jesus passa lá, salva. Talvez passou lá no cabaré, no brega, salvou você também. Aonde ele passa, ele salva. Ninguém salva, o Buda não salva, o Maomé nunca salvou. E os padres não salvam, os pastores não salvam, os pregadores não salvam, os profetas não salvam, os apóstolos não salvam, as profetisas não salvam. Agora Jesus salva, salva. Jesus salva, é marca dele. Jesus gosta de salvar. Pastor, ele batiza com o Espírito Santo? Sim. Ele cura? Sim. Ele liberta? Sim. Mas a prioridade dele é a salvação. Você vai lembrar disso na Bíblia, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 15. Ele fala de batismo com o Espírito Santo, ele fala de cura, ele fala de libertação, mas a prioridade, ele diz: portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será próspero? Não. Quem crê e for batizado vai ser curado? Não. Quem crê e for batizado vai ter uma chuva de bênção? Não. Diz: primeiro será salvo. Primeiro eu salvo. Glória. Tem crente que não consegue dar glória, já perdeu a alegria da salvação. Esse negócio é para quem é salvo, porque o salvo, quando ele ouve falar da salvação, o coração dele se alegra, e o desejo que ele tem é este: salva mais um esta noite, Jesus. Salva mais alguém. Aonde Jesus passa, ele salva. Ele gosta de salvar. É a estratégia dele, a especialidade dele. Ele morreu para salvar. Ele ressuscitou salvando. Ele derramou sangue para salvar. Ele carregou a cruz para salvar. Ele fez o sacrifício para salvar. E Jesus gosta tanto de salvar que ele muda até comportamentos nele quando ele quer salvar. É bíblico. Você vai perceber na Bíblia, é uma das coisas que eu admiro em Jesus. Eu admiro, eu fico boquiaberto com Jesus. É na ética e no comportamento dele. Jesus tinha um padrão de comportamento fora do comum. Olha, bonito em Jesus, ele nunca correu. Você nunca viu na Bíblia Jesus correndo. A ideia do ministério ser uma carreira é de Paulo, não é de Jesus. Jesus não disse: esse negócio aqui é uma carreira e corre. Não, você nunca viu Jesus apressado na Bíblia. Entra no barco, rema, acelera, eu vou chegar atrasado. Diferente de mim, que às vezes eu corro, eu ando rápido e ainda me atraso. E infelizmente às vezes até tomo uma multinha nesse negócio de correr, porque a gente é apressado. Jesus sempre tranquilo. Disseram: Jesus, vão te prender. Ele estava nem aí. Um dia em Jerusalém queriam pegar ele. Ele saiu no meio da multidão sem correr. Saiu, ninguém pegou ninguém. Cadê ele? Correu nada. Jesus sempre tranquilo. E sabe o que é bonito? Nunca correu e nunca se adiantou. Sempre andando, nunca se atrasou. Sempre chegou na hora certa. Na hora certa. Muito inteligente esse Jesus. Mas eu li na Bíblia que Jesus teve pressa. Um dia Jesus teve pressa. Eu imagino os discípulos assustados, dizendo: não é ele, não, está normal. Ele não é assim porque ele está apressado. É porque Jesus chegou em Jericó. E quando Jesus vai entrando em Jericó, havia um homem de pequena estatura chamado Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus não queria ver ele. Jesus queria salvá-lo. Jesus entrou em Jericó com sede de salvar. Jesus entrou: eu quero salvar, eu quero salvar. Ele não estava nem preocupado em curar o Bartimeu. Ele queria salvar. Não é à toa que na hora da cura do Bartimeu, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Eu vinha salvar, salvar. A prioridade é salvar, salvar. De repente ele viu Zaqueu. Quando ele viu Zaqueu no pé de figueira, ele disse: Zaqueu, desce. Não, disse: depressa, desce depressa, corre. Pula daí, rapaz. Ei, rápido, rápido. Senhor, o que é? Eu quero salvar ele, eu estou com pressa. Eu vou profetizar. Você chegou aqui sem saber, mas Jesus está dizendo: eu tenho pressa. E vou salvar o teu pai, eu tenho pressa. Vou salvar tua mãe, tenho pressa. Vou salvar Valinhos, eu tenho pressa. Vou salvar o Brasil, eu profetizo. Vai ter salvação na família de quem crê, só quem crê. Levanta a mão aí e libera o glória. Ele salva, ele salva.
me coube. Pega na mão de um crente pentecostal e diga: Jesus salva. Diga: Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva. Pastor, tá na macumba, Ele salva. Tá na cracolândia, Ele salva. Tá nas drogas, Ele salva. É prostituta, Ele salva. Tá no presídio, Ele salva. Satanás perdeu o Salvador, ainda salva. Ele salva, Ele salva, Ele salva. Eu olho para trás, eu vejo pessoas que Ele salvou. Eu olho à frente, eu vejo pessoas que Ele salvou. Eu olho à direita, tem gente que Ele salvou aqui. Eu olho à esquerda, tem gente que Ele salvou. Sacode a mão para dar glória, porque Ele salva. Salva. Jesus salva. Pastor, se Jesus salva, se Deus ama, Deus vem amando e Jesus vem salvando. O Pai vem amando e o Filho vem salvando. E o Espírito Santo faz o que nesse negócio, pastor? O Espírito faz aquilo que ele aparece fazendo a primeira vez na Bíblia. A primeira vez que o Espírito aparece é fazendo o que? Movimentos. Ele aparece assim, movimentando daqui, movimentando dali. A primeira vez que ele aparece, ele já apareceu movendo, porque a especialidade do Espírito é fazer movimentos. Pastor, o Espírito Santo ama, ele salva, também salva e convence, mas o negócio dele é tudo com movimento. O Espírito é sempre em movimento, porque ele gosta de movimento. O Espírito ama movimentos. É por isso que não há como enganar. Aonde o Espírito passa, tem movimentos. Aonde ele está, tem movimentos. Na igreja onde o Espírito age, tem movimentos. Tem movimento de evangelização, tem movimento de missões, tem movimento de oração, tem movimento de culto nos lares, tem movimento de auxílio aos doentes, tem movimento que vai buscar os moradores de rua, tem movimentos evangelísticos. Aonde ele está, tem movimentos. Ele gosta de movimentos. E tudo que tem contato com o Espírito move. Eu vou repetir. Tudo que tem contato com o Espírito move. Observa, porque isso aqui é bíblico e é científico também. Quando o Espírito movia sobre a face das águas, a terra estava por baixo das águas de baixo. E o Espírito movendo lá em cima, ele move para cá, ele move para lá. E ele move. Depois que o Espírito moveu sobre as águas, você pode observar que aonde tem ajuntamento de águas tem movimentos. Você vai no mar, o mar está movimentando dia e noite. Se o mar pudesse dizer, ele ia dizer: eu era parado, mas ele chegou aqui e me movimentou e eu fiquei assim, eu não paro mais. Movimento. Pastor, é só água? Não, olha a terra. Depois que o Espírito passou por aqui, ficou com dois movimentos. Lembra aí, geografia, no primário você estudou isso. Primeiro movimento de rotação. Você está aqui e a terra está em movimento. Você está aqui em movimento. O segundo movimento é o movimento de translação. A terra move. Sabe o que é bonito? É que o Espírito move o planeta. Ele pegou o planeta e disse: vai mover também. Vai mover. Ei, pega na mão de alguém e diga: como você quer ficar parado no planeta que se move? Diga para ele: como? Não dá para ficar parado. Você quer ficar parado e a terra está movendo. É movimento. Aonde ele chega, ele tem movimento. Você vai perceber ao longo da Bíblia que não existe um lugar aonde o Espírito se manifestou e não houve movimentos. Não existe. Pastor, eu sou formado em teologia. Eu ainda não sou, mas eu provo para qualquer um que não tem aonde o Espírito chega e o negócio fica parado. Quando ele chega, ele move. Sabe por que tem gente parada que não se move para nada? É porque ainda não teve comunhão e nem contato com ele. Porque quando ele chega, ele move. Ele move. Olha na Bíblia Sagrada, você vai ver que o Espírito veio sobre Gideão. E quando veio sobre Gideão, moveu Gideão. E Gideão ganhou uma guerra com 300 homens. O que era aquilo? O Espírito moveu Gideão. Ele veio sobre Sansão. Ele movia Sansão. Sansão carregava a porta da cidade. Não era um portãozinho igual esse da igreja aqui, que homem nenhum carrega. Ele carregou a porta da cidade, como se fechasse a entrada de Valinhos e o Sansão passasse e disse: eu vou levar essa portinha, e subia o morro com ela. Ei, o Espírito vinha sobre Davi. E quando o Espírito vinha sobre Davi, Davi era movimentado pelo Espírito. E ele derrubava Golias, e ele tocava harpa. E o Espírito mal saía da vida de Saul. Quando ele vinha, ele movia. O Espírito movimentava Elias, e ele orava, o fogo descia do céu. E ele ia para o ribeiro
o sustentava. O Espírito movia Eliseu, e ele tocava a capa, abria o Jordão, ele ordenava, o morto ressuscitava. Ele move, e o Espírito não respeita patentes de ninguém. Esse negócio que eu sou pastor, que eu sou formado e que eu sou isso, eu estou cansado de ver formados caindo e rolando no chão. E quando levanta diz, eu nem sei como eu fiz isso. Eu falei, mas eu sei, é porque ele vem e ele move. Aí você não aguenta, aí não aguenta, aí ele age dessa forma, ele move. O Espírito onde chega move. Lembra do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quando o rei Josafá, ele decidiu fazer uma reunião de oração. Ele convocou o povo para orar, mas de repente o Espírito chegou e disse, não vai ser só de oração o culto, vai ser culto de profecia. E o Espírito não perguntou a opinião do rei, o Espírito não perguntou se o rei estava de acordo. Ele toma a boca de Jaziel, e Jaziel se levanta, dizendo, assim diz o Senhor, não temas, ó Judá e Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Quando ele chega, ele move, ele move. Pastor, move. Eu vou mais longe biblicamente. Quem não lembra que ele move até sem consciência? Pastor, ele só move quem tem consciência, porque não é Bíblia. Leia a Bíblia, e a Bíblia vai contar de duas grávidas. Uma era idosa, Dona Isabel, e a outra era Maria, jovenzinha. Uma trazia João Batista no ventre, e o João já estava cheio do Espírito no ventre, e a outra trazia Jesus. Quando um encontrou com o outro, a barriga sacudia, as crianças sacudiam. Ele estava movendo o feto lá dentro, não tinha consciência, nem sabia, mas ele move. Ei, quem não lembra da igreja primitiva, a igreja de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o culto havia começado, e o culto estava bem tranquilo. Olha o que diz em Atos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som, como que de um vento veemente impetuoso, encheu a casa onde estavam. Olha como eles estavam, ó, assentados. Nós vamos cultuar assim, sentadinhos, parecendo algumas igrejas de hoje, todo mundo sentado, colado na cadeira, e o pastor Pedro canta, talvez ele prega, e o João dá o testemunho, e o Espírito olhando e diz, eu vou chegar nesse culto, eu vou chegar. Quando ele chegou, quem estava sentado ficou de pé, quem estava de pé marchava, dançava, pulava, e diz o texto que parecia que eles estavam embriagados. Pastor, que aquilo, quando ele chega, ele move, e ele já está aqui, ele move. Salamante, tem glória, tem, deixa eu ver, só da glória quem tem, só da glória quem tem, deixa eu ver, ele move. Ah, pastor, mas o senhor tem que entender que não tem como me mover, porque eu sou fleumático. Pastor, não dá pra me mover, sabe aquele temperamento fleumático? A calmaria total sou eu. Pastor, não dá pra mover. Eu sou de uma igreja sorveteriana, pinguiniana. Eu sou de uma igreja geladeiriana. Eu sou gelado mesmo. Na minha igreja o senhor pode pregar o que for, porque lá ninguém reage, mas se ele chegar, ele move. Pastor, pode cantar esses hinos que o Fernando Filho canta, que lá não acontece nada. O Fernando cantando pode não acontecer, mas se o Espírito entrar no negócio, move. Se ele chegar, move. Ele move até com o hino 15 da harpa, move. Ele move até com 291, move. Pastor, o senhor tem que entender que a igreja é tradicional. Ele move. Você diz isso é porque não conhece o Espírito Santo. Se conhecesse, não tinha essa ideia. Ezequiel 37 diz que um dia o Espírito Santo foi num cemitério. Olha onde ele foi. Ele foi no cemitério, só tinha defunto, só tinha defunto. Mas quando ele chegou, não teve um defunto que ficou deitado. Quando ele chegou, ele moveu. Que mandarai, levanta a mão, adora, porque ele move. Direcione a mão pra alguém e faz assim, deixa, tá movendo aqui, só quem crê, abre a boca, vai!
profética. Escute, vai haver um mover do Espírito. Olá, machado que levaria. Pastores que me ouvem, vai haver um mover na tua congregação. Não só para pular na igreja, mas a tua igreja vai invadir os becos, os falados, os hospitais, leprosários. Ei, vai haver um mover do Espírito lá na tua casa. E os teus filhos vão ganhar alma na escola, na faculdade, na rua. Ele move, ele move. Só quem vai deixar ele mover, só quem vai deixar, só quem vai. Amém. Mas olhe pra cá, olhe pra cá. Olhe pra cá, me escute mais um pouco. Me escute mais um pouquinho. Ele move, ele move. Ele é especialista em fazer movimentos. E é no meio dos movimentos que ele trabalha. Trabalha. Ele gosta de mover, ele gosta. Aonde ele chega, ele move. E o texto que nós lemos no Gênesis 1 e o verso 2 é a primeira vez que o Espírito é mencionado. E ele é mencionado movendo, não é parado. Não. Ele é mencionado, não é com a postura de alguns crentes que trava na igreja. Não. Ele é mencionado movendo. Ele está movendo, ele está fazendo movimentos. Mas me admira aonde ele está movendo. Olha a descrição do texto. E a terra era sem forma. Isso aqui é absurdo. E vazia, mais um absurdo. E havia trevas. O negócio estranho. Sobre a face do abismo. Mas o Espírito movia. Escuta bem o texto. Olha o que existe aqui no texto. Eu não estou pregando o que eu estudei. Isso daqui eu recebi. Isso aqui Deus me deu. Estava lendo o texto e Deus me deu. Tem dias que eu vou andando, às vezes dirigindo, eu tenho que falar para minha esposa: escreve aí, tá descendo negócio aqui agora. Eu descobri agora. Vindo no caminho, um médico me ligou e de repente ele começou a falar em línguas, porque eu compartilhei com ele um manto que eu recebi. E ele ficou doidinho, porque eu estava pensando um dia no maná. E Deus me fez entender que maná era shake. Era um shakezinho que Deus dava no deserto. Porque para viver a gente tem que comer carboidratos, tem que ter as vitaminas, tem que ter um pouquinho de gordura. Os israelitas não tinham nada disso no deserto. Lá ninguém tinha carboidrato, ninguém tinha arroz, não tinha nada. Eles só comiam maná, porque no maná Deus colocou tudo. Deus disse: vou botar proteína aí, vou pôr gordura aí, vou colocar tudo. Eu disse: doutor, olha que negócio forte. Ele começou a dar glória lá no consultório. Eu disse: estuda mais e manda mais coisa para mim, que esse negócio é bom. Agora escuta, o Espírito se movia. Olha no ambiente. E a terra era sem forma. Vamos fazer uma dinâmica, porque a dinâmica deixa o negócio melhor e mais fácil para a gente guardar. A terra era sem forma. Você vai repetir a frase sem forma no tempo 3. 1, 2, 3 e sem forma. A terra era sem forma. Eu te convido, pensa em alguma coisa sem forma. Eu desafio as mentes brilhantes, inteligentes, a pensar em alguma coisa sem forma. Eu garanto que você não vai conseguir. Tudo que você pensa tem forma. Quando eu penso um negócio assim, já daqui é um retângulo, duas medidas iguais e duas medidas diferentes do mesmo tamanho formam um retângulo. Se eu coloco 4 medidas iguais aqui, eu vou fazer disso aqui um quadrado. 4 medidas iguais, formando 4 ângulos, e se encontrando forma um quadrado. Se eu faço 3 linhas e ligo as 3 com 3 ângulos, já está dizendo triângulo. Se o negócio é assim, redondo, igual a boca desse copo, já está dizendo é redondo. Tudo tem forma. Até a terra que não tinha passou a ter. Tudo que eu penso tem forma. Quando a circunferência ela é defeituosa, eu digo é oval, mas tem forma. Tudo tem forma. Mas o Espírito estava em um ambiente aonde não tinha forma, não existia. Então ele já estava em um lugar inimaginável. Não dá para imaginar alguma coisa que não tenha
forma. Mas o texto ainda diz que além da terra ser sem forma, complica mais, diz, era vazia. O vazio não existe. Vazio não existe. Isso é comprovado cientificamente e é lei do mundo espiritual. Jesus explicou tanto que o vazio não existe, que ele diz que quando a pessoa não conhece, vive no mundo das trevas, há um valente. Aí ele vem porque ele é o mais valente. Vamos melhorar isso. Ele é o mais valente. Oh, glória! Quando o mais valente chega, o valente vai embora. Mas tem pessoas que não gostam de coisa forte, gostam do valente. Aí vai caminhando com Jesus, depois inventa uma desculpa e diz: eu desviei, porque pastor, é nada, é porque gosta mesmo do fraco, do valente que estava lá. Aí ele manda Jesus embora da casa, do coração. Pastor, o coração fica vazio? Nunca mais. Jesus diz: aquele que estava, volta e traz mais 7. Ou seja, ninguém fica vazio. Quando um crente não está cheio de Deus, ele está cheio de pornografia, de mentira, de adultério, de calúnia, de fofoca, de vaidade, de hipocrisia, de orgulho, de engano. Vazio ninguém fica aqui dentro. Toda a vida você vai estar cheio. Isso é princípio espiritual. Mas há o princípio da física. E o princípio da física é que o espaço tem gases. Nada fica vazio. Por exemplo, se pegarmos esse recipiente aqui de água, esse recipiente aqui, ó, está vendo? Eu pego esse recipiente e de repente eu tiro toda a água dele e eu tampo ele novamente. Ele fica vazio? Não. Ainda vai ter aqui dentro oxigênio. Alguma coisa vai ficar aqui dentro, nada fica vazio. É lei. Vazio nada fica. Pastor, se tirarmos todos de dentro da igreja e fecharmos as portas, eu quero ver você arrumar alguma coisa para tirar o oxigênio daqui de dentro. Se tirar, fica vazio. Não tirou, está cheio. Agora o Espírito estava movendo em um ambiente vazio, não tinha nada. E ele lá movendo no vazio, movendo no vazio. Além de ser sem forma e vazio, o texto complica mais, que diz: e havia trevas. Já pensou o que é isso? Um espaço sem forma, vazio e escuro. Escuro, e ele lá movendo, e não batia em nada, e não chocava em nada, e move no espaço vazio, move no escuro, move no ambiente sem forma, tudo escuro. Não tinha vela, não tinha energia elétrica, não tinha lampião, não tinha lamparina, não tinha gás, não tinha nada. Além de ser sem forma, vazio e escuro, havia abismos. Pastor, que abismo? Abismos são profundezas insondáveis. É abismo. Não tem sondas que penetrem, não tem nada que alcance a dimensão e a profundidade de um abismo. Mas o Espírito chegou lá e começou a mover. Eu inventei um apelido para esse negócio aqui, porque isso não tem nome. Gênesis 1 e o verso 2 é o texto mais estudado de toda a Bíblia. Os segredos que os homens querem descobrir da Bíblia não são as cartas paulíneas, é exatamente o Gênesis 1 e o verso 1 e o 2 e o intervalo que eles dizem que há entre os dois versos. Já até dizem que quem decifrar isso, decifrou o maior segredo da história da humanidade, não do planeta, porque o planeta é mais antigo que o homem, e isso é bíblico. Primeiro Deus cria o planeta, depois ele cria o homem. Então quem decifrar, eu criei um apelido para isso, apóstolo Valdivino Freitas. Sabe que nome que eu dei para isso? O nada. Esse lugar é o nada, sem forma, vazio, escuro e com abismo é o nada. E sabe o que é bonito? É que o Espírito chegou no nada. Ele chegou no nada. Ele desceu no nada e começou a mover no nada. Ele olha o nada e diz: vou investir nisso, no nada. Eu vou mover aqui no nada, no nada. Ele não disse vou mover no céu, disse eu vou mover no nada. No nada, no nada, ele vai movendo, ele vai movendo. Ele move na horizontal, ele move na vertical, ele move subindo, ele move descendo, ele move em ciclo, ele move em linha reta. E ele está movendo e vai movendo e vai movendo. Depois que ele move no nada, tudo veio à existência. Ele move no nada e traz tudo à existência. Ele vai movendo. Depois que ele move no nada, Deus se manifesta e diz: haja luz, houve luz. Ele moveu no nada e Deus disse: haja o firmamento, houve o firmamento. Deus criou o sol, criou a lua. Ei, aqui não tinha nada. Depois que ele moveu, hoje tem Campinas, São Paulo, Valinhos, Maringá, tem o Paraná, tem a Europa, tem a África, tem a Ásia. Agora tem
praias, tem cachoeiras, tem carros. Olha que tem câmeras de filmagem, tem igreja. Ele moveu no nada, mas o Espírito é assim. Para ele fazer o tudo, ele só precisa do seu nada. Só precisa do seu nada. Ele é o que pega o nada e faz o tudo. É assim que ele faz, é assim que ele age. Escuta, porque eu vou profetizar. Só quem veio pronto para receber uma palavra profética. Uma mão levantada é pouco, com certeza. Levanta as duas. Agora dá glória para tremer o teto dessa igreja. Isso, eu vou profetizar. Ele move no nada. Talvez você chegou aqui, baixe a mão por enquanto. Talvez você chegou aqui e tudo que você tem está sendo representado no nada. Talvez você chegou aqui com playback e vai para casa, sabe, com oportunidade? Nada. Talvez você prega há muitos anos e sabe o que é que você recebe? Nada. Você tem um sonho, sabe quanto você tem para investir? Nada. Você tem uma visão, sabe quem te apoia? Ninguém, é um nada. Ah, você queria ter até alguma coisa para ofertar, sabe o que você trouxe? O nada. Você olha para sua família e alguém considera ela um nada. Você vive em um ambiente onde te tratam como nada. O cachorro é mais bem tratado que você. O gatinho recebe mais atenção do que você. Talvez você chegou aqui com vários projetos e sabe qual é a esperança para concretizar o nada. Você chegou dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não faço nada. Deus ainda não disse nada, Deus ainda não fez nada na sua ótica. Mas eu estou profetizando. O Espírito, ele diz: eu estou movendo no nada, eu estou movendo no nada, eu estou movendo no nada. Sabe por quê? Deus levanta cantores do nada. Levanta. Tu sabe, né, Fernando? Da favela do Diadema, da periferia de Santo Amaro, é de lá. Sabe de onde Deus levanta pregadores? É do nada. Sabe de onde ele levanta grandes cantores? É do nada. Sabe de onde ele levanta empresários? É do nada. Sabe de onde ele exalta? É do nada. Ele pega lá embaixo, coloca em cima. Ele pega na lama e exalta. Ele tira da cinza e ele honra. E eu profetizo: o Espírito está movendo, está movendo, está movendo. E enquanto ele move, ele te levanta. Enquanto ele move, ele te dá autoridade. Enquanto ele move, ele te dá poder. Levanta a tua mão, sinta o mover dele agora. Move, 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 move. Ele move, ele move, ele move, ele move, ele move, ele move, ele move. Direcione a mão para tua casa e faz assim. Vai haver um movimento lá. Direcione lá na tua casa. Ele move, ele move, ele move, ele move. Move lá, move lá, age lá, trabalha lá, move, 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 move. Obreiros, direcione a mão para tuas congregações. Direcione, vai haver um movimento lá. Move, 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 move. Vai, vai, vai. Direciona, move. Ele move, ele move, ele move. Anderemana, canderemai, recalabadalaxia, recanderemai, decomandorocou, anderemanalaxia. O teu ministério vai crescer, não é porque você é um bom pregador. A tua igreja vai crescer, não é porque você é um bom pastor. Ela vai crescer porque o Espírito, ele move lá, ele move, ele move, ele move, ele move, ele move. Eu estou debaixo de autoridade profética. Olhe pra cá, olhe pra cá. Esse ano, muitas pessoas vão prestar em vestibulares ainda. Alguns vão prestar em concursos, outros vão fazer provas, serão promovidos. Sabe o que é que você vai pedir? Para que o Espírito se mova na mente dessa pessoa. Ele vai mover, vai aumentar a inteligência. Ele vai mover, vai aumentar o QI. Com todo respeito, vem aqui, apóstolo. Você vai fazer assim, em direção à cabeça, e vai dizendo: move aí, Jesus, move aí. Pode fazer na minha, apóstolo. Isso, move, faz na igreja, faz na igreja. Direcione a mão pra cabeça, alguém diga: move, move aí. Sabedoria, inteligência, move, move, rebata.